Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta como o tricolor pode garantir um bônus de 2 milhões de euros na venda de um atleta com o futebol francês. Bora falar também sobre Memphis Depay. Você vai ficar assustado com as cifras envolvidas em relação à moradia do atleta pagas pelo Timão. Bora contar também que PP, meio atacante do Porto, foi alvo de 6 clubes brasileiros nas últimas horas. Para completar, renovação de craque no Cruzeiro, Galo correndo risco de rebaixamento, as últimas no mercado, Vasco da Gama rejeitando proposta do futebol inglês, além de muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vocês devem ter reparado que não fiz live na noite dessa quinta-feira, afinal de contas estou com a minha família no Village Hotel Resort em Porto de Galinhas, com absolutamente tudo que você possa imaginar. Se você ainda não conhece esse hotel, sugiro que o conheça o mais rápido possível. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Novibet, casa de apostas esportivas, que está com a gente há algum tempo. Queria deixar uma sugestão para essa sexta-feira, jogo sem partidas no Campeonato Mundial de Clubes. Até por isso, minhas sugestões vão em duas apostas, dentro de uma mesma aposta, nas séries D e B. Começando com o jogo da Série D, preciso que a Inter de Limeira vença o Cianorte. Na partida da Série B, vitória do Criciúma ou empate contra o Avaí. Se esses dois resultados acontecerem, meus R$40 se transformam em R$85 para fazer a aposta. Com esse bilhete é super simples, vou deixar um link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche os dados e automaticamente essa sugestão já aparece para você apostar o valor que quiser. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Romarinho. Atacante brasileiro de 34 anos de idade, livre no mercado, ele quer jogar no futebol brasileiro. Contei para vocês nessa semana que o Corinthians não pretende contratá-lo por uma decisão do Fabinho Soldado. Romarinho também foi especulado como possível reforço de Grêmio e Santos, mas os dois clubes asseguram que não existe negociação no momento. Já o Fluminense está de olho em Lucas Ribeiro, atacante brasileiro que fez sucesso durante a Copa do Mundo de Clubes vestindo a camisa do Mamelodi Sundowns. A pedida do time sul-africano de 2,5 milhões de euros, e é bom que o Fluminense seja rápido, até porque uma equipe do Qatar também já está na parada. A saideira do giro de notícias, Jonathan Cafu entrou com uma ação contra o Corinthians cobrando 2,5 milhões de reais, essa grana referente ao não pagamento do fundo de garantia, além de uma série de multas no período em que o atleta esteve vestindo a camisa alvinegra. Quero responder agora se o Vasco da Gama tem proposta do Brighton da Inglaterra por Ryan. Essa notícia surgiu nas últimas horas e dá conta de que o Brighton prepara uma oferta oficial para a compra do Ryan já na janela de julho. Na manhã dessa sexta-feira consegui conversar com o dirigente vascaíno que assegura que não há proposta nem sondagem do Brighton e também de nenhum outro clube. O Vasco pretende segurar o Ryan e assegura que nesse momento não existem ofertas oficiais. Jogador de enorme potencial é o grande ativo Cruz Maltino. O planejamento do Vasco previa a venda do jogador nessa janela de transferências no negócio entre 14 e 15 milhões de euros, mas a pedido do Fernando Diniz, o Vasco decidiu estender e adiar essa venda para quem sabe dezembro ou até julho do ano que vem. Isso porque existe a convicção de que o Ryan pode decolar de vez e render muito mais do que esses 14 milhões de euros. Só para completar sobre o Vasco, Felipe Coutinho deve ficar de fora da partida contra o Montevideo Wanderers, de jogo válido pela Vitória Cup e marcado para a próxima semana. Tudo porque a negociação para a rescisão do contrato com o Aston Villa ainda não foi finalizada, processo demorado, até porque envolve bastante dinheiro. A expectativa no Vasco é de que o Coutinho fique à disposição do Cruz Maltino a partir de 7 de julho. Hora de falar sobre as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Já conhecemos todos os 16 times e os confrontos das oitavas de final. E existe um risco real de termos um brasileiro e mais 7 europeus na fase de quartas de final. O desenho das chaves permite esse tipo de raciocínio. Importante contar que começaram 12 clubes europeus no torneio e 3 foram eliminados na fase de grupos. O Atlético de Madrid, baita surpresa, o Porto, campanha horrorosa, e o Red Bull Salzburg, que a gente já até imaginava.
ou seja, restam 9 times europeus, serão 2 confrontos entre europeus nas oitavas de final. Real Madrid e Juventus, além de Chelsea e Benfica. Então dá para cravar também que já temos 2 europeus nas quartas de final. É natural dizer que vai haver também um brasileiro, até porque Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesse sábado a partir da 1 da tarde. Os demais confrontos, para mim, todos têm europeus como favoritos. São eles, Inter e Fluminense. Eu acho que a Inter de Milão, apesar de não estar fazendo uma boa Copa do Mundo, é superior ao Fluminense. Manchester City e Al Hilal. O Al Hilal fez boa primeira fase, mas deve cair diante do poderoso clube inglês. PSG e Inter Miami. Essa para mim é a maior diferença a favor de um time europeu. O PSG tem tudo para passar com relativa folga. Já Flamengo e Bayern de Munique, jogo chato para o Bayern de Munique. O Flamengo é bom time, tem muita capacidade e qualidade. É talvez o jogo que eu mais estou atento e curioso para ver depois do Palmeiras e Botafogo. Para completar, Borussia Dortmund e Monterrey. Dortmund não faz uma grande campanha, não está jogando bem, mas deve passar pelo time mexicano. E você, já tem seus favoritos para as quartas de final? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a chance de o Clube Atlético Mineiro ser rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo faz campanha horrorosa, é o penúltimo colocado no torneio com 20 equipes, ou seja, 19ª colocação. 4 derrotas seguidas, 5 partidas sem vencer, são 12 pontos conquistados em 15 rodadas. Importante contar que essa campanha é formada por 2 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, saldo de gol negativo em 9. E a péssima campanha do Galo reflete o que é o Sub-20 do Atlético já há algum tempo. Você sabia que o Galo não é campeão mineiro desde 2019 na categoria Sub-20? A última conquista importante do Sub-20 foi o Brasileiro Brasileiro Sub-20, disputado em 2020, mas que só acabou em 2021. Enorme jejum de um Atlético que também não tem conseguido boas vendas. Na temporada 25 e 24, uma única transferência de atleta por exterior de jogadores formados na base. O Alisson acabou indo jogar no Shakhtar por 88 milhões de reais. E se as coisas vão mal na base do Galo, não dá para dizer o mesmo em relação ao Cruzeiro. Investimento grande feito pelo Ronaldo Fenômeno enquanto dono da SAF tem surtido efeitos. Se o Galo é o penúltimo colocado no Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro aparece na 3ª colocação com chances reais e evidentes de passar para a próxima fase. Os 8 primeiros vão para um mata-mata. Queria destacar, dentro dessa campanha boa do Cruzeiro, um meio atacante de só 17 anos de idade, que é o artilheiro da competição e tem chamado bastante atenção. Batistella, jogador que já tem 11 gols e 5 assistências em apenas 15 rodadas, ou seja, 16 participações em gol em 15 jogos, tudo isso com só 17 anos de idade. Diante do sucesso do Batistella, o atleta já foi chamado para discutir a renovação do seu contrato, que vence em dezembro do ano que vem. Antes de gravar o vídeo, eu ainda conversei com Adilson Batista, que é o chefão das categorias de base do Cruzeiro. Ele fez altíssimos elogios a esse jogador, atleta de muito destaque, porque bate bem na bola, é bom cobrador de faltas e cheira a gol, segundo o próprio Adilson Batista. Só para completar, em relação à Raposa, o Cruzeiro tem dominado o futebol mineiro das categorias de base. O maior rival do Cruzeiro hoje não é o Atlético, e sim o América, quando se fala em base. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma, de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vai jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar
o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Quero falar agora sobre quase 300 mil reais de gasto apenas com a moradia de Memphis Depay. Tenho contado para vocês nos últimos meses sobre os vários mimos e privilégios que o Memphis Depay tem em seu contrato com o Corinthians, certo? Salário de 4 milhões de reais por mês e benefícios e bônus para quase tudo. Para jogos, gols, assistência, título, faltou contar a respeito da moradia. Memphis Depay, desde que chegou ao Brasil, fica hospedado na suíte mais cara da cidade de São Paulo. É uma cobertura triplex, a mais luxuosa da cidade, uma penthouse suite do Hotel Roosevelt. Importante contar que ela tem um custo diário de 9 mil, ou seja, o Corinthians gasta por mês, apenas com o aluguel dessa cobertura, 270 mil. Se a gente levar em consideração que o Memphis está completando um ano de Corinthians, dá para contar que o custo da moradia do Memphis, que o Corinthians é quem banca, está na casa dos 3 milhões e 200 mil reais. Qual foi a diária mais cara da sua vida? O Memphis gasta por dia 9 mil reais. Essa suíte triplex, ou essa cobertura triplex, tem 1.115 metros quadrados e está localizada no 25º andar da Torre Mata Atlântica, com direito a mordomo e motorista 24 horas por dia. Tem só mais uma consideração importante: o Corinthians havia se comprometido a garantir ao Memphis uma residência fixa. Isso estava previsto em contrato. Como o Corinthians não avançou nessa residência, o Memphis foi ficando nesse hotel e de lá não deve se mudar tão cedo. Isso se é que ele não vai embora para jogar no exterior. Há uma proposta oficial do Beşiktaş da Turquia pelo holandês, que é aguardado nesse sábado para a reapresentação depois do período de férias. Bora falar agora sobre o bônus que o São Paulo terá direito na venda do lateral direito Ângelo. Negócio que a gente já havia contado para vocês há alguns dias, agora é oficial. O Ângelo, de 16 anos, está vendido para o Strasbourg, da França. Mas ele se muda para o futebol francês apenas depois de completar 18 anos. Isso acontece em outubro do ano que vem. Então, na verdade, o Ângelo vai jogar na França somente a partir de janeiro de 2027. Até lá, o grande objetivo do São Paulo é conseguir fazer com que esse atleta dispute pelo menos 2.000 minutos no time de cima. Isso porque há um bônus previsto no valor de 2 milhões de euros garantidos ao São Paulo, caso ele bata essa meta. O negócio entre São Paulo e Estrasburgo foi fechado em 5 milhões de euros fixos. Essa grana vai ser paga em 2 parcelas, a primeira delas nos próximos dias, a segunda em breve. E o São Paulo também tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura. Além disso, tem essa questão do bônus de 2 milhões de euros que está previsto assim que o atleta conseguir 2.000 minutos no time de cima. Fui fazer as contas, esse número equivale a 23 partidas como titular, jogando os 90 minutos. Não dá para imaginar que o Ângelo será protagonista do time de cima por agora, embora já tenha espaço importante no sub-20 e convocado com frequência para a seleção brasileira sub-17. Mas também pelo fato de o Igor Vinícius ter sido negociado com o Santos e o Mike estar machucado, a gente pode até começar a ver o Ângelo aparecendo no time de cima como reserva imediato do Cédric Soares. Pergunta que eu deixo para você: você conhece o Ângelo? Diante dessa possibilidade de faturar 2 milhões de euros com bônus em caso de utilização em 2.000 minutos, você começaria a colocar esse menino para jogar? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!